Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos falar sobre o aborto e nós vamos ler aqui em Salmo 139, versículo 13 em diante. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa tremenda, né? O Senhor está falando aqui no Salmo que Ele vê tudo, ainda antes. E que a vontade de Deus é que as crianças tenham vida, né? Nasçam com vida. Por quê? Porque Deus está em todo o processo de formação de cada órgão, de cada pele, de cada tecido. Sim. Né? Deus está fazendo, é Deus que está formando. Sim. Eu fiz questão de ler essa passagem, Maria Cláudia, porque mostra com muita clareza que a vida começa no momento da concepção. Sim. Porque a grande discussão é a seguinte: a vida começa aos 3 meses, aos 6 meses, quando o coração está batendo. Não, a vida começa na concepção. Veja bem, eu vou até ler de novo. Versículo 13: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, os olhos de Deus, né, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer, no princípio de tudo, quando houve a concepção, Deus já estava olhando o desenvolvimento daquele ser. Deus já estava olhando para aquela alma, aquele embrião já tinha uma alma. A questão é essa: sim, tinha uma alma ou não tinha uma alma? Tinha uma alma, já era uma pessoa. Sim. É claro que existem pessoas que sofrem aborto espontâneo, a gente não está falando disso, porque também tudo está dentro do propósito de Deus. Se você é uma irmã que perdeu o seu filho, né, mãe? Sim. Com certeza é uma dor muito grande, e você não se sinta acusada. Se você não teve culpa em relação a isso, foi a vontade de Deus. E essa criança foi salva, essa criança está no céu. Sim. Né? Pode ter certeza que se você é uma mulher salva, se seja o irmão, que seja pai, é uma pessoa salva, você vai encontrar o seu filho, a sua filha lá no céu. Sim. Né? Esse feto, esse bebezinho que nem chegou a nascer, talvez você nem tenha sabido qual era o sexo, mas tenha certeza que Deus recolheu na sua glória. Sim, a gente chama de embrião até os 3 meses, e depois dos 3 meses a gente chama de feto. Seja o embrião, seja o feto, ele já tem uma alma, ele é uma pessoa, ele é uma vida. E nós sabemos, né, Maria Cláudia, quão cruéis, sim, são os métodos. Aqui nós vamos falar porque sempre, essa é uma discussão recorrente, né? Essa é uma discussão que faz mais de 20, 30 anos, né? A gente sabe que a nossa legislação prevê
duas exceções. Nós não vamos falar sobre essas exceções, tá, irmãos? Apesar de que o conceito é bem claro, o conceito de que um cristão não é a favor de um crime contra um bebê. Mas existem essas duas exceções, no caso da violência contra a mulher, do estupro, e no caso de a vida da mãe estar em risco. Nós conhecemos várias pessoas que, em ambos as hipóteses, optaram pela vida, e Deus deu vida tanto para a mãe quanto para o filho. Sim. Né, ou que chegaram a entregar em doação. É claro que isso também não é fácil para uma mãe, não é fácil carregar durante 9 meses o fruto de uma violência, mas existem pessoas que optaram por isso, pela vida, e Deus honrou essas pessoas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Com certeza. E também nem para discutir a legislação. A legislação existe e acabou. Independente da legislação, tem a palavra de Deus. Sim. Que não está sujeita à legislação. E o que as pessoas hoje querem, né, é que haja o aborto indiscriminado. E muitos cristãos apoiando. Não é? Uma garota que tenha ficado grávida com seu namorado, ou uma mãe de família que queira, eu não quero mais filho, então eu vou... Né, ao invés de tomar as medidas preventivas, não. O que está faltando, Maria Cláudia, no nosso meio... são políticas públicas para evitar a gravidez. Sim. O que nós temos que ter, o Estado brasileiro tem que ter, são políticas públicas para evitar a gravidez. E não usar o aborto como uma forma de remediar depois. Então, meus irmãos, prestem atenção que nós estamos falando a favor de aborto. Muito pelo contrário. Prevenção é a pessoa não chegar a engravidar. Se isso também está dentro da palavra de Deus, dentro de uma família, sim ou não, isso é uma questão também de consciência da família, né? Existem pessoas que optam por não evitar filhos, e existem pessoas que optam por evitar. A questão é a pessoa que engravida, muitas vezes fora da palavra de Deus, fruto de uma fornicação, fruto de um adultério, e a pessoa não toma as medidas necessárias para não engravidar, e quer fazer um crime ainda maior, que é matar a criança. Né? E crente apoiando isso. Como que nós podemos apoiar isso, meus irmãos? Se um homicídio dentro de uma casa de uma pessoa já é considerado um crime terrível, porque a pessoa estava dentro da segurança do lar, você imagine dentro da barriga da mãe. Né? E aí entra aquilo que você estava falando, né, mãe, sobre os métodos. Aquela coisinha pequenininha, mas que já sente dor, né? Mas que já sente dor. Nós já vimos vídeos terríveis, infelizmente, de abortamento, onde uma cureta, uma espécie de colher, é colocada lá dentro para raspar aquela criança. E desmembrar, né? E desmembrar, despedaçar a criança. E nós vemos no vídeo aquela criança se encolhendo, tentando fugir. E abrindo a boquinha e tentando gritar. Abrindo a boquinha, tentando gritar, tentando fugir daquela agressão, e acaba sendo despedaçada por aquela colher. É uma coisa bárbara, horrenda, horrorosa. E, infelizmente, alguns cristãos acham que não é nada o que está lá dentro. E, na verdade, uma vida e é uma pessoa que, como eu disse, né, mãe? Aqui, como médica, você pode confirmar que, a partir de um determinado estágio, a criança sente dor, sim, não é? Sim, e assim, independente da criança sentir a dor ou não, essa criança tem uma alma. Ela foi criada no momento da concepção com uma alma, ela é uma vida, ela é uma pessoa. Sim. E nós não temos o direito de matar uma pessoa. Com certeza. Principalmente se essa pessoa é um filho. Exatamente. Um filho que não pode correr. Ainda não pode correr. Se for uma criança, uma criança já nascida, consegue talvez gritar, talvez pedir ajuda. E essa criança não. Essa criança não. Ela não consegue fugir, ela não consegue gritar, ela não consegue pedir justiça. Né? É verdade. E diante de Deus, com certeza, né? A palavra de Deus diz que os pequeninos, os anjos de Deus, os anjos delas, estão diante de Deus. Então imagine, não é? Com certeza existe uma comoção no céu
quando uma criança é assassinada. Porque os anjos de Deus estão ali diante da face do Senhor e o Senhor também está sofrendo por aquela criança. Sim, aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus falando para Jeremias, Maria Cláudia. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Quer dizer, Deus já conheceu Jeremias antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Sim. Olha só que coisa tremenda, como Deus tem poder sobre todas essas coisas, como Deus está vendo todas essas coisas, como Deus está julgando todas essas coisas. Sim. E a gente vê também, mãe, que isso com certeza é uma estratégia do inimigo, do Satanás. Sim. Né? Porque ele odeia crianças. Ele odeia. Né? Odeia a família. Ele odeia a família. Ele quer destruir. Aquilo que eu falei esses dias, né? O diabo não tem família, ele quer destruir a sua. Né? E aconteceu na época de Moisés, né? Satanás querendo matar as crianças. Aconteceu na época de Jesus, Satanás Herodes. querendo, né? E a gente vê na Bíblia, mãe, lá em Levítico, capítulo 20, o Senhor fala, versículo 4, se o povo da terra fechar os olhos para não ver, quando der de seus filhos a Moloque, né? Então, quer dizer, essa era uma prática dos povos que adoravam a Moloque, que era Satanás, né? E passavam os seus filhos no fogo, né, no fogo e ofereciam para o diabo. Sim. Então veja que o diabo ele quer ver criança morrendo. Sim. Né? Ele gosta disso. Sim. É um espírito maligno que muita gente não teve ainda essa percepção do quanto Satanás quer corromper as nossas crianças, ele quer sexualizar as nossas crianças, ele quer que elas sejam prostituídas, ele quer que elas sejam mortas. Sim. Né? E outra coisa, Maria Cláudia, nós sabemos por relatos, por testemunho, que todas as mulheres que praticaram o aborto, não estou falando do aborto espontâneo, estou falando do aborto provocado. Todas as mulheres que praticaram o aborto, ou quase todas, ficaram com sequelas psicológicas irreparáveis que elas levam para o resto da vida. Sim. Sim, e isso não é a legalização que vai tirar. Não adianta falar, mas meu aborto era legalizado. Não adianta. Dentro dela, com certeza, é uma ferida, uma cicatriz, Sim. uma dor Sim. que ela vai levar para o resto da vida. Sem contar aquelas que em outros países, né, por exemplo, nos Estados Unidos existem vários estados que é legalizado o aborto, muitas mães morrem. Sim. Mesmo sendo legalizado. Nós vamos legalizar para as mães não morrerem. Mentira! Você está arrancando uma criança de dentro do ventre. É lógico que é uma coisa de risco, de alto risco. Né? E nós estamos falando aqui também com pessoas que vieram a conhecer Jesus recentemente, que no seu passado talvez você fez alguma coisa desse tipo. Talvez Satanás esteja te acusando, porque a gente sabe que o diabo ele faz a nossa cabeça para a gente fazer as coisas e depois ele fica acusando. A Bíblia fala né, que até os santos de Deus ele acusava de dia e de noite e que os santos venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu quero dizer aqui que não existe pecado que não tenha perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. É claro que não é por isso que nós vamos pecar e muito menos cometer crimes. Sim. Né? Mas se isso está no seu passado, você não conhecia Jesus, não deixa o diabo também ficar te acusando o resto da vida, porque tem pessoas que até perdem a sua sanidade mental, né? Nós chegamos até eu me lembro, mãe, quando eu era criança, que a gente chegou a visitar uma irmã que tinha acabado de aceitar Jesus e ela falou que ela tinha para participar dessa prática e que ela ficou com uma depressão assim terrível. Sim. A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você já está em Cristo Jesus, você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, a sua vida está no altar de Deus, não tem mais condenação para você. Não importa o que você fez. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Sim, o que você fez no passado
Deus não leva em consideração porque você fez na sua ignorância. Com certeza. Então tenha certeza que essa criança já está lá no seio de Deus, na presença do Senhor. E se você for fiel, se você permanecer na palavra do Senhor, você vai encontrar sim essa criança. Sim. Né? Nós vamos orar agora, nós vamos apresentar todas as crianças no Brasil e no mundo, irmãos. Como o diabo tem atacado as crianças, como nós precisamos proteger e amparar as nossas crianças. Vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença agora, meu Pai. Senhor, são tantas crianças que são atacadas de todas as formas, Senhor, desde da sua concepção, desde o seu nascimento. Crianças que são forçadas, que são abusadas, crianças que são expostas a coisas tão terríveis na mídia, Senhor, que são sexualizadas, crianças tão precoces, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Oh, meu Deus, onde existe um pequenino sofrendo agora, tem misericórdia, Senhor. Vai ao encontro dessa criança, Senhor, que nós possamos, que nós saibamos educar, que nós saibamos ensinar, que nós saibamos instruir na Tua palavra e dar o exemplo, Senhor, da Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.